Boa tarde, meus amados, meus queridos. Paz do Senhor Jesus para todos, né? Estou aqui, né, neste momento, gravando mais um vídeo, no qual trago a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Neste momento eu quero te desejar, né, um ótimo domingo, né, um ótimo final aí de semana. Aliás, na verdade, um começo de semana, né? Mas eu quero te desejar aí um final de domingo aí na paz, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos os teus propósitos, teus projetos venham a ser, né, realizados na pessoa de Jesus, né? Que tudo aquilo que você almeja alcançar, que Deus venha te conceder, amém? Que onde você pisar a planta dos seus pés, você possa ser abençoado. Onde você colocar as suas mãos, né, você venha a ser multiplicado, né? Você possa, né, fazer ali a multiplicação. Então receba a unção aí da multiplicação em suas mãos. Receba aí, né, a unção da providência de Deus agora em tua vida. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, aquele que me fortalece, que te fortalece, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só nele possamos todas as coisas. Amém, meus amados? Trago mais um vídeo aqui para você. Peço a você que assista esse vídeo até o final, né? Para que você possa entender a palavra de Deus. Para que você possa entender o que Deus está falando e quer falar contigo, amém? Não pare o vídeo no meio. Assista o vídeo até o final, porque você vai entender o que Deus, o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Amém? A palavra do Senhor diz: quando ouvires a voz de Deus, não endureceis o coração. Né? Então somente dê ouvido que o Espírito Santo diz às igrejas, né? Então temos que estar atento a cada dia à palavra de Deus, temos que estar atento, né, o que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Sem mais delongas, né, peço a vocês que não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, né, você que gostar, vai estar me ajudando, e para que a palavra do Senhor ela venha atingir mais e mais corações, mais e mais vidas, porque tem muitas pessoas por aí neste momento que está precisando ouvir uma palavra da parte de Deus, né? Muitas pessoas por aí que estão precisando de ouvir uma palavra de Deus. E neste momento eu trago essa palavra para o teu coração. Amém? A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 a seguir, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua milícia subiu a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Amém, meus amados? Palavra do Senhor, né? No qual a Bíblia nos relata, nos confirma e nos afirma, né? Que veio a palavra de Deus ao homem chamado Jonas, filho de Amitai, no qual Jonas era um profeta, né? Um homem de Deus, mas porém se acovardava diante de certas circunstâncias, se acovardava diante de certo chamado, né? Diante de certas situações que Deus colocava em suas mãos, né? A Bíblia diz que um certo dia veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, e mandou ele à grande cidade de Nínive, né? Proclamar o evangelho daquele lugar para aquele povo. E a palavra do Senhor diz que Jonas ele se dispôs a ir, né? Ele se dispôs a ir até aquela cidade, fazer o vídeo de Deus, fazer o que Deus mandou. Mas em certo momento chegou no meio do caminho, né? Creio eu que Jonas ele mudou de ideia. Ele não quis mais fazer a vontade de Deus, ele não quis mais fazer o que Deus lhe ordenou, o que Deus tinha mandado a ele fazer, né? E a palavra do Senhor diz que Jonas ali naquele momento ele tentou se esconder dos olhos de Deus, tentou se esconder de Deus. Mas eu quero te dizer, né, neste momento,
que não tem como a gente se esconder dos olhos de Deus, não tem como a gente se esconder de Deus. A palavra do Senhor diz que os olhos de Deus são como chama de fogo que contempla toda a face da terra. Então não tem como eu, não tem como você se esconder de Deus, se esconder do chamado, se esconder da obra que Deus tem na minha e na tua vida, não tem como. Uma hora isso vai ter que ser cumprido, então não tem como, não tem para onde a gente correr, né? A palavra do Senhor diz que se a gente subir aos altos céus, lá Ele está. Se a gente descer na mais profundidade da terra, Deus lá está. Então não tem como a gente se esconder diante de Deus, né? E a palavra do Senhor que Jonas ali, ele comprou uma passagem, né? Entrou no navio, comprou a passagem, entrou no navio em direção a uma cidade chamada Tarsis, né? Pensando ele, né? Que ali ele tem entrando ali naquele navio, ele indo para outra cidade. Deus não ia ver ele, então ele não ia fazer mais aquilo que Deus colocou para ele fazer, né? Que Deus ordenou ele fazer. Em uma cidade chamada Nínive, pregar a palavra de Deus e dizer para aquele povo viesse se arrepender, né? Porque senão aquela cidade iria ser subvertida, ou seja, aquela cidade ia ser tomada sobre as águas dentro de 40 dias, né? E Deus colocou aquela missão ali na mão de Jonas. Jonas ele se dispôs aí, mas ele entrou no navio ali e tentou se esconder. E a palavra diz que em um certo período ali no meio do alto mar, né? Deus mandou sobre aquele mar ali uma grande tempestade, um grande vento. E a Bíblia diz que aquele navio, né, começou a balançar para um lado e para outro. Começou a balançar, o vento, a tempestade ali naquele alto mar estava muito forte, né? E todos aqueles homens que estavam ali dentro daquele navio, todos os marinheiros que estavam ali, eles temeram, né? Diante daquela circunstância, diante daquela situação. Talvez outrora eles nunca tinham passado por aquilo, né? Talvez aqueles marinheiros, aqueles pescadores ali, nunca tinham passado por um momento daquele ali de aflição que eles estavam passando ali naquele momento, né? Ao ver o seu navio perto de afundar, seu navio perto de ser espedaçado, né? Depende da velocidade do vento. Mas a palavra do Senhor diz que Jonas ali, ele desceu para o porão daquele navio. E ali diz que Jonas dormia tranquilamente, né? Em alto sono, em um profundo sono. Jonas estava lá tranquilo. Jonas estava pensando que Deus não estava vendo aí, que Deus tinha esquecido dele. Ele não precisava mais fazer aquela missão, estava indo para outra direção, né? Deus mandou ele ir para Nínive, ele estava indo para Tarsis, estava indo para outro rumo. Mas a palavra do Senhor diz que o capitão daquele navio desceu até aquele porão e chegando lá viu Jonas ali, né? Deitado, tranquilo, em um profundo sono, né? Pensando em Jonas que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, mas não sabendo Jonas que os olhos de Deus estavam fixos nele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Os olhos de Deus estavam fixos em Jonas, né? Então não tem como não tem como você se esconder. Muitas vezes a gente faz algo aqui, né? A gente esconde do homem, mas Deus está vendo. Então não tem como a gente se esconder dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que ali aquele marinheiro ali, ele acordou Jonas, né? E perguntou a ele, né? Será que ele não estava vendo o que estava acontecendo ali? Que ele dormia em alto sono. Perguntou ele de onde ele vinha, a que Deus ele servia, né? E ele simplesmente respondeu, né? Eu venho de tal cidade, de tal lugar, né? E eu sirvo ao Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra. E ali a Bíblia diz que aquele capitão aí daquele navio mandou Jonas clamar a Deus, né? Deus talvez tinha misericórdia da vida deles, para que eles não viessem padecer ali sobre aquelas tempestades. A Bíblia diz que Jonas começou a imaginar, né? Jonas começou a imaginar. Jonas percebeu que aquilo que ele estava passando ali, né? Era por causa da desobediência dele, né? Jonas ali, ele soube que aquele vento, aquela tempestade ali sobreveio sobre aqueles homens, sobre aquele navio ali em alto mar, sobre a sua desobediência, que ele estava desobediente diante de Deus. E a Bíblia diz que ali chegou um certo momento que Jonas, ele se dispôs a falar ali para aqueles homens que ele estava em pecado, ele estava tentando se esconder diante de Deus ali, né, naquele navio. A palavra do Senhor diz que aqueles homens pegaram suas bagagens, começou a jogar no mar, para ver se o navio ficava mais leve, né, e não afundasse. Mas continuou da mesma maneira, né, o vento não cessou, a tempestade não cessou, e cada vez só ia piorando. E ali a Bíblia diz que Jonas se dispôs, né, a ser jogado, ser lançado ao mar.
né? Para cessar, para que aqueles homens não viessem sofrer, não viessem morrer pela sua desobediência, né? E ali a palavra do Senhor diz que aqueles homens pegaram Jonas e lançaram Jonas sobre o mar, né? Lançou Jonas ali nas águas, nas profundas águas daquele mar. A partir do momento que aqueles homens lançou Jonas no mar, cessou o vento, cessou a tempestade e parou, né? E a Bíblia diz que sobreveio um grande peixe, né? Sobreveio um grande peixe e tragou Jonas. E Jonas passou 3 dias, 4 dias e 4 noites. 4 dias e 4 noites. Jonas passou no ventre daquele peixe, né? A palavra do Senhor diz que do profundo dos mares, no ventre de um peixe, Jonas clamou a Deus. Jonas não morreu dentro do ventre daquele peixe, não. Jonas só estava passando pelaquela provação para ele vir saber da onde Deus tirou ele, para onde Deus mandou ele ir, né? E como ele tentou se esconder do chamado de Deus, né? A Bíblia diz que ali Jonas, ele clamou a Deus ali do ventre do peixe, no profundo dos mares. A Bíblia diz que Deus dos altos céus ouviu a oração, o clamor de Jonas. Porque foi permissão de Deus Jonas passar por aquilo, pela sua desobediência, né? Pela sua rebeldia. Na minha e na tua vida não é diferente, né? Muitas vezes Deus coloca algo na minha mão, na tua mão, pra gente fazer, pra gente falar pra alguém, e a gente se acovarda. E a gente paga o preço. A gente paga o preço, né? Porque Deus não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele manda eu e você fazer algo, falar algo, Ele garante. Então, Jonas, ele pagou um alto preço, né? Pela sua rebeldia, pela sua desobediência. Mas Deus teve misericórdia de Deus, né? O nosso Deus, ele é misericordioso. Ele teve misericórdia, que a Bíblia diz que Deus fez aquele peixe cuspir Jonas. Jonas, né? Foi retirado da boca daquele peixe, né? Aquele peixe botou Jonas para fora. Jonas parou ali na areia daquele mar. Nós foi parar na areia da praia. E veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez, mandando Jonas ir àquela cidade de Nínive proclamar o Evangelho. E a Bíblia diz que agora Jonas se dispôs e foi àquele lugar. E ali quando Jonas chega naquela cidade, começa a falar para aquele povo: olha, o Senhor Deus que criou os céus e a terra, mandou falar para vocês que se você não se converter dos seus maus caminhos, a cidade de Nínive será subvertida pelas águas. E a Bíblia diz que ali aquela pregação de Jonas, né, chegou ante o ouvido do rei daquela cidade. E o rei ali, ele temeu diante daquela pregação de Jonas. O rei, ele temeu diante daquela profecia de Jonas, né? E a Bíblia diz que aquele rei ali, ele decretou um jejum, né? Um grande jejum ele decretou, aquele rei decretou entre crianças, adultos, homens, mulheres, animais, né? Iriam passar um certo período de dias sem comer e sem beber nada, para que talvez Deus viesse ter misericórdia deles, né? E não destruísse ali aquele lugar, aquela cidade. E assim foi sucedido. Eles se vestiram de pano de saco, abriram um jejum a Deus, né? Jejuaram a Deus, clamaram a Deus, pediram a Deus misericórdia. E Deus teve misericórdia, né? Aquele povo, Deus viu que aquele povo se arrependeu, seus maus caminhos, né? Não voltou a praticar mais o que praticava. E ali a Bíblia diz que Deus não destruiu mais aquele lugar, né? Na minha vida, na tua vida não é diferente, meus amados. Muitas vezes a gente está passando, né, situações, mas não sabendo eu, não sabendo você, né? É decorrer da minha e da tua rebeldia diante de Deus. Mas a partir do momento que a gente coloca nosso joelho no chão, né? Se humilha a Deus, busca a Deus com sinceridade, Deus ele ouve dos altos céus, né? Perdoa nossos pecados, sara a nossa terra. Amém? Que essa palavra venha entrar no teu coração, fazer morada. E quando ouvires a voz de Deus, não endureceis o coração. Dê ouvido ao Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, que Deus continue guardando a tua vida, né? Que você talvez não seja, né, evangélico, talvez você não sirva a Deus, faz um compromisso com Jesus, né? Porque só há dois caminhos, porta estreita e porta larga. A porta estreita, né, ela é difícil, a gente tem que rejeitar, tem que abandonar muitas coisas, né? A gente tem que deixar de lado, deixar para trás muitas coisas, né? Para a gente entrar por essa porta estreita. Essa porta estreita não entra bagagem, né? Essa porta estreita não entra prostituição,
Essa porta estreita não entra fornicação, né? Porta estreita, mas é o caminho que conduz à salvação. A porta larga, ela é larga, né? De qualquer maneira a gente passa por ela, né? Cheio de pecado, né? Cheio de mancha, com as vestes sujas. Mas o caminho, né? Infelizmente, é a perdição, né? Mas o Senhor Jesus, Ele quer salvar todas as almas. O desejo de Deus é que todas as almas sejam salvas, né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu dia, que você venha ter outra oportunidade para estar ouvindo a palavra de Deus, amém? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, visualize bastante, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.